Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos no meu canal. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva, que você deixe seu like, seu joinha, para que o YouTube possa entender que eu estou passando um conteúdo de bom proveito e que possa expandir esse canal de evangelismo, porque sem vocês não há evangelismo, amém? Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu quero incentivar a vocês de fazer um propósito com Deus, de escrever cartas para Deus, que você possa colocar o remetente, que você possa colocar tudo aquilo nos mínimos detalhes, para que o Senhor Jesus possa se inclinar os olhos para vocês e possa ouvir do céu suas orações, seus pedidos, realizar seus desejos, seus sonhos, que seja feita a vontade do nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Então a minha história se inicia quando eu era bem pequena ainda. A minha mãe teve o casamento destruído por conta de religiões. Ela era de outra religião e meu pai era evangélico e a família dele não aceitava. Então, enfim, não teve que haver uma separação por causa dessa diferença de religião. Mas só que o trabalhar de Deus é tão diferente, o trabalhar de Deus age de uma forma inexplicável. E com o passar do tempo, a minha mãe conheceu um novo homem e casou com ele. Mas só que quando minha irmã mais nova tinha 3 meses, esse moço veio a falecer, nos deixando órfão novamente, né? E nós não tínhamos para onde correr, porque tudo que era dele foi tomado da minha mãe, pelos familiares dele. E minha mãe, uma mulher leiga, sem conhecimento, analfabeta e sem trabalho, com 3 crianças pequenas, não tinha para onde correr. E o principal, ela não era conhecedora da palavra do Senhor. Ela não conhecia, ela não sabia da fonte que jorra água de vida eterna, que nunca mais tenha sede. Ela não conhecia essa fonte. E ela ali, sem saber para onde correr, foi até a casa da minha avó, o qual já tinha uma situação difícil também. Vivia uma situação difícil, aonde que todos os meus familiares moravam em barracos de tábua. E a minha avó falou para ela que poderia aceitar ela de volta, mas ela teria que morar naquela situação, daquele jeito, em barraco de tábua, banheiro precário, saneamento básico muito precário, mas que ela seria bem-vinda ali. Então, lá vamos nós, minha mãe, eu e minhas 2 irmãs, para casa da minha avó, com vergonha, porque nós não tínhamos roupas para vestir, não tínhamos alimentos para comer, mas nós dormíamos ali no chão, em caixas de papelão. Minha mãe abriu o papelão e colocou ali para nós dormir. Mas Deus é misericordioso. Deus envia anjos para nos socorrer. Mesmo nós não conhecendo ao Senhor Jesus, mesmo nós não conhecendo Ele nos socorreu. Enviou anjos para levar cesta básica, para levar roupas, calçados para nós. Mas fui crescendo naquele lar onde havia muitas desavenças, onde havia vícios de bebidas, que quando bebiam, brigavam, acontecia coisas ruins ali, jogavam as coisas na cara da minha mãe, porque nós não tínhamos para onde ir, nós não tínhamos para onde correr. Até que um dia o Senhor Jesus usou de uma amiga dela para falar para ela, fazer um convite para ela ir na igreja, porque lá estava a esperança, lá estava a resposta para todos os nossos problemas. Então, a minha mãe foi fazer essa visita, e lá
Deus começou a trabalhar na vida dela. Aquela mulher que era idólatra e que não tinha mais esperanças, que não tinha mais fé, ela começou a acreditar que havia um Deus do impossível, um Deus que podia mudar a nossa situação. Então, ela começou a dizimar, começou a ofertar na casa do Senhor com amor, começou a nos ensinar desde pequenos que só Deus poderia reverter a nossa situação. Eu ia para a escola e eu lembro muito bem que eu era uma menina tímida, uma menina que ficava mais no meu canto. Muitos zombavam de mim por eu morar naquele barraco de tábua. Muitos zombavam porque eu não tinha melhores coisas, eu não tinha as melhores roupas. A minha mãe começou a trabalhar de faxineira em 3 casas para poder dar conta, para poder sustentar a nossa família. E aí Deus começou a reverter a nossa situação, começou a abrir as portas para ela. E foi onde ela começou a ter o que dá para nós comer, para dar o que nós vestir. E nos ensinando sempre a ser fiel a Deus. E então surgiu um projeto na igreja no qual nós estávamos, de escrever uma carta para Deus. E minha mãe escreveu essa carta para Deus, que ela não aguentava mais a humilhação, ela não aguentava mais viver de favor, naquele modo precário, mesmo vivendo naquela precariedade ali, ainda era jogado na cara, era sofrido. Pessoas que eram amigos, de repente viraram as costas. E Deus mostrou somente aqueles, deixou somente aqueles que eram verdadeiros amigos. E então, no ano de 2002, Deus abençoou, que fazia 30 anos que minha mãe estava na espera de um terreno. E o Senhor Jesus abençoou que ela foi sorteada e conseguiu esse terreno. E ali eu pude ver o agir de Deus na vida da serva fiel. O salário mínimo era R$184, se eu não me engano, na época. E ela todos os meses tirava o dízimo certinho, pontualmente. Tirava o dízimo, mesmo sabendo que poderia faltar. Ela confiava no Senhor. E o Senhor abençoou que ela fez uma casa. E até o pedreiro, o dia que ela pagou o pedreiro, primeiro mês, que ela pagou o pedreiro, que era um dos melhores pedreiros que tinha aqui no nosso bairro. E ele pegou, agradeceu ela tudo, mas ela sabia que ela só tinha a parte do dinheiro dele e a parte do dízimo, que ela sempre separou. E então, nós não tínhamos nada. Nós mudamos para aquela casa, nós não tínhamos nada para comer. Nós estava para cortar a água, para cortar a luz. E aquele homem veio, foi embora com o dinheiro. E quando foi à tarde, ele retornou com um carro cheio de mantimentos. Tinha guloseimas para nós que ainda éramos crianças. Tinha de tudo dentro daquele carro, presentes. E essa é a forma que Deus trabalha. E ajudou minha mãe a pagar a água, pagar a luz. Deus, Ele é um Deus de provisão. Basta nós confiarmos nele. E então, de uns anos para cá, todos os anos eu faço cartas para Deus. E Deus tem atendido o meu clamor. Deus tem atendido as minhas petições. Então, neste início de ano, você pode estar dizendo: meu ano de 2020 foi difícil. Tudo que eu tinha planejado deu errado. Mas que você possa saber que existe um Deus do impossível. Um Deus que cura, um Deus que faz milagre, um Deus todo-poderoso. O ano de 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano de conquista também. Só de nós estarmos de pé para louvar e adorar ao nosso Deus, nós devemos gratidão a Ele, porque Ele tem cuidado de mim, da minha família, e tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também, por mais que foi um momento muito difícil, um momento de provações, eu creio que vocês têm alguma coisa para oferecer a Deus como gratidão. Então, neste ano de 2021, nesse início de ano,
eu gostaria de estar incentivando vocês a fazer um propósito com Deus. Faça um objetivo, coloque seu objetivo tudo numa carta. E que você possa estar orando, que você possa dobrar os seus joelhos todos os dias, orando, pedindo a Deus aquilo que vocês tanto querem, aquilo que o coração de vocês almeja. Seja bem material, seja espiritual, coloque todos os seus projetos nas mãos do Senhor, escreva essa carta para Deus. Lá em Mateus capítulo 21, no verso 22, diz assim: e tudo que pedires na oração, crendo, receberás. Olha que palavra abençoada, olha as promessas do Senhor, tudo que pedirmos em oração, mas nós temos que crer, que você possa fazer lá. Eu fiz a minha este ano, coloquei lá sete objetivos que eu pretendo chegar até o final do ano, e eu estou orando, estou buscando para que seja feita a vontade de Deus, não que Deus tenha obrigação de fazer alguma coisa por mim, por você, porque o que ele podia ter feito, a maior prova de amor ele já fez, que foi dar seu único filho lá naquela cruz do Calvário. Aquele sangue que verteu foi por mim, foi por você. Deus, ele nos colocou nesta terra, não é para nós sofrermos, é para que nós possamos viver o melhor desta terra, que nós possamos proclamar o nome do Senhor, que nós possamos evangelizar. Talvez você diz: eu não sou pregadora, eu não tenho dom para pregar, mas você é um chamado, você é um escolhido, você é um evangelista, que você possa passar adiante todas aquelas experiências que você tem com Deus. Porque eu tive experiência com Deus, eu tenho experiência com Deus a cada manhã, porque o Senhor Jesus sempre esteve ao meu lado, cuidando de mim. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, hoje eu posso olhar para trás e dizer que o meu passado foi sofrido, mas que hoje, para a honra e a glória do Senhor, aquilo que eu não vivi, os meus filhos estão vivendo. Aquilo que eu não tive condições de ter, minha mãe não teve condições de dar para mim, hoje, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos fortalecido para correr atrás dos nossos objetivos e dar o melhor para os nossos filhos. Na palavra do Senhor fala também que mesmo nós sendo maus, nós damos o melhor para os nossos filhos. Quem dirá o Pai? O Pai também tem o melhor para mim e para você. Não desanime, não fique triste, por mais difícil seja a provação que você está passando. Você tem um Deus do impossível. Talvez está faltando fé, talvez está faltando um objetivo que você possa colocar diante do altar de Deus. Escreva uma carta para Deus e eu creio que você será uma vitoriosa e um vitorioso em nome do Senhor Jesus. Até o final do ano você vai ter experiência para contar. Até o final do ano você vai ter motivos para cantar. Aleluias! Porque o Espírito Santo de Deus nunca nos abandonou. Ele é o nosso consolador, nosso amigo fiel. E essa luta vai passar. Mesmo em momento de crise, mesmo em momento de pandemia, onde todos estão com medo, outros colocaram a fé na vacina. Não, que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança somente em Deus. Porque não acontece nada se não for do propósito de Deus. Existe um propósito abaixo do céu para nossas vidas. Aqueles que tiveram que pegar, pegaram esse vírus. Aqueles que Deus não vai permitir, não vai pegar. Que nós não colocamos a nossa confiança em uma máscara, um álcool. Não, que nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Porque só Ele tem o poder de todas as coisas. Só Ele sabe quantos fios de cabeça tem na nossa cabeça. Só Ele sabe o mais profundo do nosso sentimento. Só o Espírito Santo de Deus que cata, que colhe cada lágrima que nós derramamos na presença de Deus. Então que nós possamos depositar a nossa fé em Jesus. Creia que o seu milagre vai chegar. Escreva uma carta para Deus.
E em breve coloque teu testemunho aqui nos comentários. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus possa reavivar a sua fé, a sua esperança. Que você tenha um renovo de Deus na sua vida. Que esse ano de 2021 seja um ano de vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.